Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, de Geografia, e estamos aqui para mais uma aula que a gente vai continuar tratando sobre questões da população brasileira. Então, vimos já algumas características de formação, conceitos e tudo mais, e ainda faltam alguns temas para a gente trabalhar para fechar toda essa parte de conteúdos ali, certo? Antes da gente começar a nossa aula, eu coloquei ali no slide alguns lembretezinhos do que nós temos que ter em mãos e do que é importante vocês fazerem durante a aula aí, ou no comecinho da aula, antes da gente iniciar exercícios, explicações. Então, primeira coisa, tem que ter o material em mãos, tem que estar aí com um caderno, com um lápis, tudo certinho para poder fazer as anotações, ir respondendo os exercícios, levar bem a sério, porque aí isso ajuda vocês a tirarem as dúvidas no decorrer até mesmo das explicações. Certo? Além disso, eu coloquei ali também que vocês têm que registrar a presença no Classroom. Isso é muito importante. Registrem a presença de vocês, entrem no aplicativo para que seja computada lá a tua presença e que você acompanhou esta aula. Então, não esqueçam de fazer isso também. Realizar as atividades lá no aplicativo. Caso você não tenha acesso ou está com alguma dificuldade, entre em contato com a escola para retirar o material impresso e também realizar as atividades e assim o professor teu lá da escola poder acompanhar o teu rendimento aí, acompanhar o que você está realizando e tudo mais. É tudo isso muito importante para a gente ver o quanto vocês estão seguindo as aulas, o quanto vocês estão assistindo e realizando as atividades, certo? Então, caderno e lápis na mão aí, vamos começar a nossa aula de hoje lá. O nosso objetivo é identificar, então, hoje, no que nós trabalharmos, as características da cultura africana, né? Presentes na atualidade da população brasileira e valorizar as contribuições deste grupo étnico específico que vamos trabalhar ou dos grupos étnicos que compõem aquela ideia lá dos povos africanos para a riqueza cultural do Brasil. A gente sabe que a contribuição é muito grande. Claro que durante a aula a gente trata alguns aspectos com vocês, instiga vocês a esse conteúdo e depois vocês podem até aprofundar a leitura e a pesquisa sobre cada um dos assuntos que nós trabalhamos aqui. Então hoje, uma aula bem importante, vamos falar ali da contribuição dos povos africanos para a cultura brasileira e para a própria formação da população brasileira. Dentro daquela ideia de que a população brasileira ela se forma a partir de 3 grandes grupos, né? Os indígenas, os imigrantes e os africanos. Então, nós estamos vendo cada um deles em detalhes, quais foram as contribuições desses povos para a formação da população e para o resultado dela que somos nós hoje. Lembrando daquele conceito lá da primeira aula que falamos de população, que é a miscigenação, ou seja, essa mistura étnica, essa mistura de povos no território brasileiro. Então, vamos lá. Pensando um pouquinho ali nos povos africanos, eu até trouxe uma imagem que é para remeter a essa ideia da diversidade cultural do Brasil. Então, o Brasil é um país extremamente diverso em termos de cultura, né? É multicultural, justamente pela contribuição desses diversos grupos. E aí, falando dos povos africanos, então nós temos ali a chegada deles entre o século XVI e XIX. Quantos vieram? Em torno de 4 milhões de pessoas, né? Alguns livros, alguns estudos dizem mais, alguns um pouco menos, mas em torno de 4 milhões de pessoas foram trazidos, né, de diferentes grupos étnicos, foram trazidos para o Brasil como escravos. Aqui nós temos uma questão bastante importante da própria história de formação da população brasileira. Como vieram esses povos para o território brasileiro? Então, essa é a ideia que nós temos que pensar. Por que a gente não trata, quando estuda os povos africanos, como imigrantes, como tratamos os europeus? Porque as condições com que eles foram trazidos foram bastante complicadas ali, bastante ruins, trazidos forçadamente, trazidos para trabalharem como escravos em território brasileiro. Então, essa é uma questão importante da gente relembrar. Era apenas um grupo étnico. Assim como a gente falou dos indígenas, também os africanos vieram de diferentes regiões da África, né, do continente africano. Então, eram diversos grupos étnicos, vários grupos étnicos que vieram para o Brasil, que foram trazidos para o Brasil pelos colonizadores.
como que funcionou? De onde vieram esses povos? De onde, se eram vários grupos étnicos, de onde eles vieram? Então, tem uma observação ali. Chefes políticos e mercadores da África Centro-Ocidental, que hoje é a região ocupada pelo país Angola, forneceram a maior parte dos escravos utilizados em toda a América Portuguesa. Então, de onde os portugueses traziam para suas colônias povos para trabalharem como escravos? Boa parte de regiões como onde é o país Angola, hoje do continente africano, certo? E ali no século XVIII, então, nós tivemos lá o comércio no Rio de Janeiro, Recife e São Paulo, que era suprido por escravos, que vinham também da costa leste, lá da parte do Oceano Índico, né? Especificamente de Moçambique. Então, isso para mostrar para vocês os diferentes pontos do continente africano que mandaram, né, através desse comércio, povos para o Brasil, tanto da costa ali ocidental e central da África, que compreende Angola, como de Moçambique também, certo? E aí eu trouxe um mapa para ilustrar um pouquinho essa ideia para nós ali, de onde eles vieram, né, para dar essa ideia cartográfica para a gente, né? Então nós temos aqui as regiões de onde eles saíram, né, e para que direções eles vieram, pensando no Brasil, né? Então, da região aqui, que a gente falou, centro-ocidental, aqui está Angola, então vieram escravos, foram trazidos escravos para o Rio de Janeiro e para Pernambuco. Também aqui da região de Lagos, na Nigéria, nós tivemos grupos que vieram em direção à Bahia, que foram trazidos em direção à Bahia. E os que vieram lá da costa leste do continente africano, da região ali de Moçambique para o Rio de Janeiro. Então foram diferentes grupos étnicos de diferentes regiões do continente africano que foram trazidos para algumas partes do Brasil, especialmente aqui a região litorânea, que era aquela região explorada primeiro pelos colonizadores, né? Então o mapa dá bem essa visão ali para a gente dessa questão. E aí vamos pensar um pouquinho no uso da mão de obra escrava, que ela foi extremamente utilizada, muito intensivamente utilizada no Brasil, né? Para o desenvolvimento econômico, o olhar era esse. E o escravo ele era visto como uma peça ali da atividade, né? Não como um ser humano, infelizmente. Então, o que nós temos ali? A mão de obra negra foi muito explorada no Brasil por 4 séculos. Então, o período de exploração da mão de obra negra no Brasil foi muito extenso, né? 4 séculos, são centenas de anos dessa exploração para as atividades. E ela sustentou, por isso a palavrinha ali, sustentáculo, que sustentou a produção econômica, principalmente quando? Nos ciclos do café, do ouro e do açúcar. Então, nesses 3 ciclos, vocês estudam lá a história, já estudaram e vão continuar estudando os ciclos econômicos do Brasil, né? Que mostram que em cada momento o Brasil teve uma atividade econômica principal. Em alguns momentos foi a produção da cana-de-açúcar, em outro momento foi lá a exploração do ouro, em outro momento foi a produção do café. Por isso que a gente chama de ciclos, né? Porque a principal atividade naquele momento era essa. E nesses 3 ciclos aqui foi utilizada a mão de obra escrava de forma muito intensiva, né? Eles chegavam no Brasil para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, nas minas e nas lavouras de café. Então eram as atividades para onde eram encaminhados os escravos. Como eram as rotinas de trabalho? Era exposta ao excesso de trabalho. Então era muito trabalho, muitas horas de trabalho, né? Muitas horas trabalhando. Condições precárias, então não tinha nenhuma condição boa de trabalho para eles. Era muito difícil, as condições eram precárias. Violência, castigos, eles eram açoitados, eram presos, né? Maus tratos também entram nisso, torturas e alimentação insuficiente. Então, olhem quantas condições aqui ruins de trabalho nós podemos refletir e pensar em relação a como eram tratados os povos africanos trazidos como escravos para o Brasil. Isso não quer dizer que eles esqueceram completamente a sua cultura original, que era aquela que eles tinham lá na sua terra de origem. E aí nós vamos tratar um pouquinho na sequência da aula de quais essas contribuições, mesmo com todas essas condições que vimos ali, que eram condições difíceis, né, terríveis, por assim dizer, ainda assim nós temos
a contribuição cultural desses povos, né? Mas então, guardem bem ali a questão de como eram as condições de trabalho dos escravos. Primeira perguntinha ali, para a gente já começar a exercitar um pouquinho o que falamos na aula de hoje. Para realizar que tipos de atividades eram trazidos os escravos africanos? Então, nós falamos ali no início da nossa aula. Eles eram trazidos para desempenhar determinadas atividades. Daquelas opções que nós temos ali, qual que relata para nós essas atividades que eram desenvolvidas pelos escravos? Então, respondam lá e já voltamos com a correção. Voltamos aqui então com a correção do exercício que eu deixei para vocês, espero que tenham lido com atenção ali. Vamos ver qual a resposta certa. Para realizar que tipos de atividades eram trazidos os escravos africanos? Trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, nas minas e nas lavouras cafeeiras, nas lavouras de café. Então, essas foram as principais atividades econômicas desse período ali, de alguns séculos no Brasil, né? E daí a importância da mão de obra, só que infelizmente era uma mão de obra escrava, dos povos africanos que foram trazidos para desempenhar essas funções aqui, certo? Mas agora a ideia é a gente pensar um pouquinho nas influências culturais dos povos africanos em terras brasileiras, né? Vamos entender um pouquinho como que isso aconteceu. Então, os africanos e os seus descendentes influenciaram na formação cultural do Brasil. Muitos são os aspectos da nossa cultura que refletem essa influência, né, que nos mostram o quanto os povos africanos influenciaram no que hoje a gente considera esse conjunto, né, chamado de cultura brasileira, né, eles fazem parte disso. Moldados com a ajuda da mão e da inteligência africana e afro-brasileira. Então, quando a gente pensa nos descendentes, a gente usa essa característica de afro-brasileiros ou afrodescendentes, porque descendem desses povos que vieram da África. E aí nós podemos dizer que, se não a grande maioria, mas boa parte da população brasileira é composta de descendentes de povos africanos, misturados com outros que também vieram. Mas então uma parcela muito grande faz parte desse conjunto chamado população brasileira, certo? E aí vamos pensar um pouquinho ali nas contribuições e nas influências culturais. Eu trouxe em primeiro lugar ali algo que é bem conhecido hoje, que o pessoal pratica como esporte, vocês sabem bem como é que são ali as maneiras de fazer, os movimentos, tudo mais.
e que é uma influência dos povos africanos na cultura brasileira, a capoeira, né? Praticada por muitas pessoas hoje em dia. É levada muitas vezes como uma filosofia de vida, com algumas características específicas, com músicas, com instrumentos. Todas essas informações, a música, o instrumento, os movimentos que são realizados, fazem parte dessa herança cultural dos povos africanos. Então ali é uma mistura de dança e luta, criada pelos escravos como uma estratégia de defesa, né? Como que era isso então? Os treinamentos de combate eram proibidos, eles eram escravos, então eles deviam obediência aos senhores lá das fazendas que tinham comprado eles, né? Então eles não podiam treinar para nenhum tipo de combate. E os escravos conseguiam então fugir, mas quando eram recapturados ensinavam aos demais os movimentos que eles tinham aprendido nesse período que tinham fugido, né? E aí eles iam ensinando para os que tinham ficado lá nas fazendas os movimentos como um treinamento. Embalados por som do berimbau, que é um instrumento muito conhecido, principalmente de quem pratica a capoeira, eles enganavam então os capatazes. Parecia que era uma dança, mas na verdade era um treinamento de luta, certo? Os capatazes achavam que eles estavam só dançando, mas eles estavam ali treinando os movimentos que serviam depois para a defesa, né? Ela chegou a ser proibida ali na década de 30. Em 1953, ela foi apresentada para o presidente da época lá, Getúlio Vargas. Quem fez essa apresentação foi o mestre Bimba, que é uma figura muito representativa em termos de pensar a capoeira, porque ele desenvolveu a chamada capoeira regional, e a gente já vai ver um pouquinho sobre ele ali, certo? Trouxe ali uma roda de capoeira, uma imagem que mostra uma roda de capoeira. Então nós vamos ter ali os trajes que se utiliza, os movimentos que eles fazem, os instrumentos musicais, tudo isso compõe uma cultura, são características dessa cultura, né? Aqui, então, antes de ser considerada uma atividade marginal, né, de marginais, a capoeira seria lançada como um autêntico esporte nacional. Depois vem o reconhecimento, né, de fato, e aí ela passa a fazer parte do conjunto cultural do Brasil. E contribui muito, né, quem contribuiu muito para isso foi o mestre Bimba, que era baiano, né, foi criador da capoeira regional, então ele desenvolveu uma forma ali de atuar, né, e de valorizar a capoeira, né? E alojou ali sambistas como nas escolas de samba, então uma atividade que se expandiu para outras áreas também e chegou nas academias, que é uma atividade que as pessoas fazem hoje em dia, ir para a academia. Muitas pessoas vão para a academia para aprender e praticar a capoeira. Então, uma referência que a gente vê no dia a dia e que é importante a gente saber de onde ela vem. Continuando lá, sobre essas influências aí, né? Vamos pensar um pouquinho no modo de falar, né? Na Bahia são usadas cerca de 5.000 palavras de origem africana. A Bahia tem uma influência muito grande, porque como nós vimos lá no mapa inicial, a chegada dos escravos dos povos africanos foi pelo litoral e pelo menos de 2 regiões da África vieram da Bahia, vieram para a Bahia, né? Então, por isso essa influência muito forte no estado da Bahia. A maior parte das palavras compõem o português, fazem parte das palavras que nós falamos. Por isso que o nosso português do Brasil é diferente, por exemplo, do português de Portugal, que é o que deu origem ao nosso idioma oficial. Porque nós temos influência dos indígenas, que nós já vimos, e dos povos africanos também, tá? Principalmente aqui as palavras vêm do quimbundo, língua do povo banto, que é um dos grupos étnicos que veio para o Brasil nessa ideia aqui dos povos africanos. E ali algumas palavrinhas que são exemplos para nós, então, da influência dos povos africanos. Bagunça, que significa desordem, né? Os alunos sabem bem que o professor chama atenção, essa coisa toda, então, uma palavrinha ali que faz parte do nosso dia a dia, do nosso vocabulário. Banzé, que é confusão ou barulho, né? Marimbondo, que é uma vespa. Calango, que é um lagarto, um pouco maior do que a lagartixa. Beleléu, que é morrer, então, foi para o beleléu. Então, são exemplos de palavras de origem africana aqui que influenciam no nosso idioma, que fazem parte do nosso
da nossa língua hoje, né? Continuando lá, outra perguntinha, vamos dar uma agitadinha aí, vamos pensar um pouquinho e colocar as respostas lá. Quando a capoeira deixou de ser proibida no Brasil e quem apresentou em 1953 ao então presidente Getúlio Vargas? Então nós falamos que ela era proibida e teve um momento ali que ela deixou de ser proibida. Quando foi esse momento? E quem apresentou ela em 1953 para o presidente Getúlio Vargas? Então pensem um pouquinho no que nós falamos, respondem e a gente já volta com a correção. Voltamos com o exercício ali, que vocês tinham que pensar um pouquinho na questão lá da capoeira, né? Quando ela deixou de ser proibida no Brasil e quem apresentou ela em 1953 para o presidente Getúlio Vargas. Então tá ali a resposta. Deixou de ser proibida na década de 1930 e foi o mestre Bimba que apresentou ela para o presidente da época, certo? Agora vamos pensar um pouquinho ali na questão das influências religiosas. Nós temos uma diversidade religiosa muito grande no Brasil, diferentes religiões que convivem entre si, né? E aí nós vamos ver aqui quais são as de origem africana, dos povos africanos, que fazem parte da nossa expressão cultural e religiosa hoje, né? Na África, cada grupo seguia lá a sua religião, mas quando eles vieram para o Brasil, eles não ficaram no mesmo grupo étnico que pertenciam lá, ficaram em diferentes grupos, foram separados, inclusive das suas famílias em muitos casos, né? E aí eles se reuniam com pessoas de outras etnias para realizarem os cultos naquela época secretamente, porque era proibido, né, cultuar os deuses que eles tinham da sua cultura própria, né? Tinha que ser aquilo que era imposto pelos colonizadores. Então, naquele momento, eles tinham que realizar cultos secretos, né, que ninguém soubesse, mas para manter a sua cultura, manter a sua tradição. Para que todos pudessem participar, essas reuniões que eles faziam misturavam os rituais, né, dos diferentes grupos étnicos. Então era essa mistura, esse conjunto ali, para que cada um pudesse expressar a sua religiosidade a partir do que tinha aprendido, inclusive lá na África ainda, certo? E eles então partilhavam tudo isso. Trouxe algumas imagens ali para mostrar características dessa religiosidade que é bem presente no Brasil, em diferentes partes do nosso território, em todas as regiões. Nós temos a diversidade religiosa e nós temos várias religiões africanas ou de origem ou dos descendentes de africanos que são cultuadas ainda hoje
dentro desse olhar, né, de contribuição dos povos africanos. E aí eu trouxe algumas aqui para a gente falar um pouquinho das características de cada uma delas mais rapidamente, né? O candomblé, que nasceu na Bahia e tem sido sinônimo das tradições religiosas afro-brasileiras em geral, certo? A Umbanda, que também tem origens africanas, une práticas de várias religiões. Então vejam que elas não são exatamente iguais eram as formas de culto lá dos povos africanos, lá na África. Elas sofrem algumas influências, algumas alterações, e também promovem influências nas suas formas de culto, né, das pessoas cultuarem, da maneira com que cultuam as suas religiões, as suas diferentes religiões. E aí nós vamos ter aqui, no caso da Umbanda, por exemplo, a união de várias religiões, inclusive da católica, porque aí eles fizeram associações dos deuses dos povos africanos com os deuses do catolicismo, para que eles pudessem realizar os seus cultos sem serem perseguidos ou qualquer coisa do tipo, serem proibidos de fazer os seus cultos. Então, por isso que nós vamos ter essas características aqui das religiões, né? A origem da Umbanda ali no Rio de Janeiro, no início do século XX. Então, bem importante a gente pensar ali nessas influências culturais das religiões. Comidas típicas. Então, vejam lá, já falamos do vocabulário, já falamos das religiões, né? Então, são várias as expressões culturais que esses povos contribuem para a nossa vida como população brasileira. E aqui vamos falar da culinária. Eu trouxe alguns pratos aqui, citei alguns pratos que são característicos dessa influência dos povos africanos. Como, por exemplo, ali o vatapá, o acarajé, que é uma iguaria, que todo mundo que viaja para determinadas regiões do Brasil, principalmente o Nordeste, vai em busca, né, de experimentar esses sabores. Os caldos, o bobó, o angu, cuscuz salgado, o quindim, o angu doce, o doce de abóbora, a tapioca, que é algo que se difundiu de uma maneira muito intensa por todo o Brasil e que é a influência dos povos africanos, o bolo de milho, e poderíamos citar muitos outros exemplos dessa influência na culinária brasileira, né? Trouxe aqui algumas imagens para a gente pensar, né, nas delícias aqui do acarajé, e ali alguns pratos doces como o mingau, a canjica e a pamonha, que são influências dos povos africanos. Continuando lá então, as influências culturais e daí a ideia de como eles se organizaram ao longo do tempo, como que eles conseguiram manter muitas das suas tradições, já que em muitos momentos isso era proibido. Então nós vamos falar um pouquinho dos quilombos. O que eram os quilombos? Agrupamentos de resistência de escravos. Então, os escravos que conseguiam fugir das fazendas, eles iam para o meio da floresta, para determinadas áreas, e ali eles se reuniam, né, como se ficassem escondidos, e começavam a organizar ali suas atividades, esses agrupamentos, então, de resistência, certo? Durante os tempos de escravidão no Brasil, existiram essas áreas chamadas de quilombos. Então, bem importante para a gente pensar que ali eles conseguiam, pelo menos, cultivar as suas tradições. E que se nós temos uma riqueza cultural que é resultado da influência dos povos africanos, é graças a essas contribuições, é graças a essa resistência em determinado momento, para que eles não perdessem toda a sua cultura, todo o seu modo de viver, certo? E aí aqui eu descrevi as atividades que eles realizavam: agricultura, criação de animais, exploração de minério, e também aquela ideia de poder reviver as suas tradições. Isso é muito importante a gente pensar, certo? Podiam ser livres, né? Cultuar os seus deuses. Então aqui também são as referências religiosas que nós tínhamos falado anteriormente. Graças a isso eles conseguiam se manter ali e ter um pouco de liberdade, certo? Trouxe aqui um mapa que mostra para nós onde nós temos comunidades quilombolas no Brasil, né? Eles vivem muitas vezes em situação precária, ainda faltam políticas do governo, políticas públicas que atendam todas as necessidades. Existe um exercício, existem algumas leis, se vocês forem pesquisar, que falam da importância de estudar os povos africanos, que falam da importância de preservar a cultura, de preservar as comunidades quilombolas. O que são as comunidades quilombolas?
são grupos remanescentes dos antigos quilombos. Então, onde eram os quilombos lá no período da escravidão, hoje são as chamadas comunidades quilombolas, que são dos descendentes desses grupos, né? E aí nós temos aqui alguns exemplos de onde nós vamos ter. Na Bahia, 260, em Minas Gerais, 185. No Paraná, nós temos 37 comunidades quilombolas. E aí eu trouxe um mapa do Paraná, só para a gente identificar ali um pouquinho. Depois vocês podem pegar o slide lá no material e dar uma olhadinha mais de perto, né? Só para a gente ter uma ideia. Então, região aqui de Candói, Guarapuava, Guaíra, Doutor Ulisses, Castro, Ponta Grossa, Campo Largo, Guaraqueçaba, Lapa, são áreas onde nós temos aqui a presença das comunidades quilombolas no Paraná, ok? Pensando lá, então, vamos exercitar um pouquinho tudo isso que a gente falou e olha o quanto é importante a cultura dos povos africanos para nós enquanto brasileiros. Porque nós somos um pouco africanos, até pela maneira de nós vivermos hoje, porque muito do que nós vivemos hoje, do que nós nos alimentamos, fazemos, é resultado da influência deles, certo? Então, de quais regiões da África vieram os povos escravizados? E como era a rotina de trabalho dos escravos? Então, vou dar um tempinho maior para que vocês respondam as perguntas lá no caderno e depois a gente volta ali para corrigir juntos e ver se vocês escreveram certinho.
Voltamos então ali, pessoal, com a correção do exercício. Opa! De quais regiões da África vieram os povos escravizados e como era a rotina de trabalho dos escravos. Então vamos pensar um pouquinho ali nas respostas, espero que vocês tenham respondido adequadamente, né? Tiveram um tempinho bom ali para pensar. De quais regiões da África vieram? Tinham que lembrar do mapa lá, Nigéria, Angola e Moçambique. E a 2, como era a rotina de trabalho? Lembra que nós falamos e ainda frisamos essa característica, né, que era difícil? Excesso de trabalho, condições precárias, violência, açoitamentos, torturas e alimentação insuficiente. Então era bastante difícil, né? Vamos lá para mais 2 exercícios? 3.
Quais as atividades que usavam mão de obra escrava no Paraná? E 4. Por que os quilombos eram importantes para os povos africanos? Então, vamos pensar um pouquinho aí, respondam no caderno de vocês e a gente volta em seguida com a correção e a finalização da nossa aula.
voltamos ali com o exercício 13 e 4, que vocês tiveram um tempinho também para pensar, né? E aí, quais atividades usavam mão de obra escrava no Paraná, como em outras partes do Brasil? Colheita, transporte e comercialização, mas tinha uma característica específica no Paraná, que era a comercialização da erva mate, né? Uma das atividades principais em determinados períodos aí do nosso estado, até para a própria formação da cidade de Curitiba, o ciclo da erva mate, que também utilizou ali a mão de obra escrava. E por que os quilombos eram importantes para os povos africanos? Porque lá naquelas áreas eles podiam voltar a ser livres, né? Cultuar os seus deuses e praticar as suas danças e músicas. Daí a importância dos quilombos e a importância das comunidades quilombolas hoje, que refletem essa história, essa cultura na atualidade, para a gente entender um pouquinho como se deu esse processo, certo? Então, bem importante o assunto tratado na aula de hoje. E aí, para finalizar, eu quis trazer para vocês uma poesia de um autor do Rio Grande do Sul, Carlos Omar Vilela Gomes, que é a poesia Quilombo do Morro Alto, que ela fala justamente dessa ideia de presença dos povos africanos no Brasil, da riqueza da sua cultura, e será que há uma liberdade para expressar de forma completa essa cultura? Então vamos pensar um pouquinho ali no texto da poesia. Não me digam que sou negra de alma branca, pois minha alma tem a cor que eu mesma ostento. Negra minha pele, sim, senhores, negra minha alma com orgulho. Eu sonho através das eras para mais de um século já. Peles negras, almas negras, no ventre desse quilombo, lavrando sua própria terra, colhendo sua própria paz. Um futuro de igualdade, muito mais que liberdade. Futuro de identidade. Esse futuro virá? Fica então a mensagem para vocês aí pensarem um pouquinho nas contribuições dos povos africanos no Brasil. Espero ter trazido um pouquinho mais de conhecimento a esse respeito e na próxima aula a gente volta com mais assuntos sobre a população brasileira. Um abraço e até lá!